Olá, amigos do Facebook, amigos, amigas, estamos começando o nosso 60 minutos, as notícias do dia aqui na Cidadania. Vamos lá! São 13 horas e 11 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas do 104.9 da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, trazendo as informações do dia, as notícias que interessam para o seu dia a dia, estão aqui na Cidadania FM. Oswaldo Titonelli aciona os botões eletrônicos para os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam nesta data, 19 de setembro. Chegando a primavera, hein, Titonelli? Daqui a 3 dias temos a primavera aí, certamente. Também estaremos mostrando as notícias direto de Brasília, das agências, da Agência Rádio Web e Rádio Agência Nacional EBC. Trump falou que pode destruir num segundinho a Coreia. Olha só que o presidente estadunidense falou. E também a harmonia pregada pela procuradora Raquel Dodge para os poderes da República. As demissões que podem ocorrer com a situação da JBS, mais de 300 mil funcionários tem essa empresa. A reforma política em semana decisiva, o distritão que quer manter o poder dos mesmos, a intervenção militar, dita aí por modéstia à parte, um maluco do exército, também a liminar da cura gay, veja só se isso é possível, tarifas aéreas. Se você não contar bem o preço, você dança, literalmente. A saúde e os exercícios, a castração química para estupradores, quase que não sai. Os casos de suicídio, vamos mostrar uma estatística preocupante. E Cláudio Mamberti morria há 5 anos atrás, ele que foi ator e teatrólogo. Tudo isso aqui na Cidadania, um resumo da sessão de Câmara ontem, uma sessão com denúncia que foi feita ontem sobre uma questão da FANPOP e muito mais aqui nos 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601, fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. Treze horas e 14 minutos. UDI Ressonância Magnética conosco, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Resultado sai rapidinho. Também NT Chaveiro, 99761-1501 e o fixo 3732-1779, na Avenida Paranapanema, no bairro do Brás. E o Miranda Táxi pergunta, como vai você? Você vai bem, né? Mas pode viajar melhor ainda com Miranda Táxi. Agendamento antecipado por telefone, 24 horas de antecedência, 997-299608, Miranda Táxi. Estamos aí hoje com todas as notícias e quero mandar também um abraço para os amigos que aniversariam no Face. Brianese, né? Aniversaria hoje, Ivana Cris Garcia, Maria Cecília Moreira Domênico, a Rosenilda Lima, a Luciana Sampaio, a Pamela Thalita Costa Brianese, a Gleice Silva, também Igor Félix, Gislaine Vaz e André Ramos. São os amigos que aniversariam nesta data. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que fizemos a nossa página aí. E lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Obrigado aos amigos que já acessaram, por exemplo, a Karen Ferraz, Antônio Grassi e também, quem mais? A Priscila Porsali, também
acessou, e a Karen Ferraz também compartilhou, além da Ana Dina. Obrigado aí a todos os amigos que estão acessando e compartilhando aí a nossa página. Eu mesmo vou compartilhar aqui com as outras páginas, com a página da Rádio Cidadania. Nós temos várias postagens. Hoje de manhã fizemos a postagem, ontem transmitimos ao vivo a nossa fala lá na Câmara, e justamente nós fizemos aí uma denúncia que tem a sua importância, né? Uma denúncia com relação a uma licitação feita aí para a FANPOP. Daqui a pouquinho a gente vai explicar direitinho, e a possibilidade, a perspectiva de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, ok? Então nós vamos daqui a pouquinho explicar para vocês aí, para que vocês saibam o que efetivamente foi discutido. Também ontem nós colocamos na nossa página aí a discussão dos requerimentos, parte dos requerimentos nós colocamos, e com um bom número de pessoas participando. É uma maneira, de certa forma, de acompanhar os debates da Câmara Municipal, da sessão ordinária. Vamos à previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. Será que continua seco ainda, homem do tempo? Continua, né? 46% a umidade relativa do ar, 29 graus centígrados neste momento aqui nos nossos estúdios, e há uma previsão hoje de chuva, rapaz, olha aí. Eu tinha falado dias atrás, eu tinha ouvido essa informação, que chuva seria só no dia 23 de setembro. Hoje que dia é? 19? Então antecipou um pouquinho. Então deve chover 3 milímetros hoje. 14 graus de mínima, 32 centígrados ou graus Celsius de máxima. 3 milímetros de chuva, como eu disse. A umidade relativa do ar entre 42% e 88%. O sol nascendo às 6 horas e 8 minutos e 18 horas e 11 minutos ele vai se pôr. A Ana Dina está pedindo para a gente mandar um alô para os funcionários do posto de saúde do Paraíso. Que legal, hein, Ana? Estão todos nós ouvindo a gente aí, igual o Titonelli. Pessoal lá do Paraíso, obrigado aí pela audiência. Ontem teve uma sessão de Câmara bastante animada, né, com muitas informações, e fizemos uma denúncia com relação à FANPOP. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou dar uma resumida para quem não acompanhou ontem a sessão, possa entender o que está acontecendo. Antes do dia 28 de agosto, eu recebi uma informação que uma determinada licitação estava dirigida para uma empresa. Eu coloquei isso no papel, coloquei dentro de um envelope lacramos direitinho, e entreguei no dia 28 de agosto, durante a sessão, para a presidência da Câmara. Toninho Dalossi, que é o presidente, guardou certinho, em local seguro, esse envelope. Eu esperei acontecer a licitação, que era o pregão presencial 124 de 2017. Quando ocorreu a licitação, fiquei sabendo do resultado através de um amigo nosso que ligou, um jornalista, que ligou lá no setor de licitação, e passaram a informação que quem ganhou a licitação foi uma empresa chamada Conextec, da cidade de Jacupiranga. E eu tinha colocado o nome da empresa que ia ganhar exatamente nesse envelope, e nós abrimos ontem esse envelope. Lá estava escrito que a empresa Som da Ilha, da cidade de Pariqueraçu, é quem ganhou, né? Então, a gente chegaria à conclusão que eu não teria acertado o resultado. Mas o que aconteceu? Daí nós fomos dar uma olhadinha onde fica Jacupiranga e onde fica Pariqueraçu. Sabe onde que fica? Lá perto de Registro. E as cidades ficam a 15 quilômetros uma da outra. Eu achei estranho, né? Como eu até falei na Câmara, vasto mundo, eu não me chamo Raimundo. E por que essa coincidência? Num estado tão grande, num Brasil tão grande, as duas empresas a 15 quilômetros, como daqui a Avaré, Arandu. Daí eu fui dar uma olhadinha quem é o proprietário de uma empresa, quem é o proprietário de outra, através do registro na Receita Federal. E para nossa surpresa, foi exatamente, um chama-se César, outro chama Paulo Júnior, né? E tem um sobrenome assim, inconfundível, um sobrenome que só pode ser parente, é um sobrenome
americano, que eu vou até dizer certinho para vocês aqui, porque é um nome tão complicado de ler que a gente tem que ler. Então, conclusão, né? Daqui a pouquinho eu já falo o nome aí. A empresa Conextec, ela tem da propriedade de Paulo Júnior, com esse sobrenome aqui que eu vou dizer para vocês. Deixa eu soletrar aqui. Bilezikidjian. Bilezikidjian. Quer dizer, e o proprietário é o Paulo, da Conextec, que é lá de Jacupiranga, e a Paula Jéssica Bilezikidjian. Tá? Até erraram a grafia aqui nesse blog que eu estou vendo. Tão difícil que é o nome. Já a empresa Som da Ilha, que eu falei que ia ganhar, tem o nome de César Augusto Bilezikidjian e Sulamita Bilezikidjian. Então a gente percebe que é todo o nome semelhante. Se fosse Silva, Oliveira, qualquer nome mais comum, a gente não teria essa segurança, essa certeza. Então, sem dúvida, as empresas são da mesma família. E quando eu fui lá verificar quem estava fazendo o som, no dia 15 de setembro, eu vi lá, teria fotografia, inclusive, os caminhões da Som da Terra. Então, quem fez o som efetivamente foi a empresa que eu havia antecipado, e achei muito estranho tudo isso. Mas daí eu conversei com um conta, foi terceirizado, quem ganhou foi a Conextec, mas a empresa Som da Terra que fez o som. Então, terceirizou uma para outra. Não pode isso não pode. Você não pode contratar uma empresa para atividade meio, tem que ser para atividade fim. A empresa tem que estar capacitada para fazer aquilo que ela se propôs, que é colocar iluminação, colocar um bom som nos shows, etc., etc., geradores de energia, isso que a licitação dizia, né? Que o edital exigia. E dessa maneira, com essas possíveis alegações, e o prefeito sabia, porque o prefeito estava lá presente na FanPop, disse que foi um sucesso o evento e tal, viu que era o Som da Ilha que estava fazendo, mas a empresa que ganhou chamava Conextec. Quer dizer, está certo isso? Será que foi uma licitação dirigida? Não foi dirigida? Será que foi a única licitação das 7 licitações feitas? Né? E outro detalhe com relação a essa FanPop. O grupo JQuest cobrou R$125 mil para fazer a FanPop em Avaré. R$125 mil. O Titã, se não me engano, foi na faixa de 85, 90. Acho que 90, me parece. E nós recebemos uma informação que em Pederneiras temos esse contrato, inclusive, em maio deste ano, o JQuest fez um show de sábado, aqui foi de sexta-feira, na base de R$90 mil. R$35 mil de diferença entre o show do JQuest, com o mesmo tempo de duração, 1h30, lá em Pederneiras foi 90, aqui 125. Por que essa diferença? Então são perguntas que a gente tem que perguntar para quem? Para o secretário de Cultura, para quem fez a licitação, para a comissão da FanPop e para o prefeito municipal. Como é que a gente faz essa pergunta, hein, Titonelli? Através de requerimentos? Vai demorar um século para ver. Através de uma investigação. Essa investigação, a Câmara tem a prerrogativa de instalar uma comissão parlamentar de investigação, que é uma CPI. E é isso que nós vamos fazer e precisa ter 5 assinaturas. Pelo que nós percebemos lá, vamos ter mais de 5 assinaturas. O Ernesto assina, o Barreto assina, a Dalgis assina, a Maria Alva assina, Tolinho da Lorce assina, Cabo Sérgio assina e o Zandoná assina. Todos eles assinam e aí teremos 7 nomes, né? Provavelmente, eu falei que todos deveriam assinar, provavelmente os demais, o Stati, o Coronel Morelli, o Roberto Araújo, o Ivan da comitiva não se manifestou, e o Alessandro também não se manifestou se assinaria ou não. Eu acho que o Stati e o César Morelli, que se manifestaram ontem, o prefeito não tem culpa, Ernesto, tira esse pedido, tal, né? Isso foi... então eu julgo que eles não querem assinar. Não tive essa mesma manifestação por parte do Alessandro e do Ivan, não sei, e do Jairinho também. Não sei se eles assinariam ou não, vou pedir para que eles assinem, mas vamos ver. Então, essa comissão provavelmente vai ser lida na segunda-feira e deverá ser instalada para investigar essas dúvidas que essa licitação gerou, que uma empresa ganhou
e a outra é que executou o trabalho. Né? E todos com o mesmo sobrenome, Bilezikdjan. Né? Realmente, se eles chamassem Souza Silva Oliveira, viu, Tetonelli, a gente não teria a certeza que seriam parentes. Então, a gente percebe que essas duas empresas, na verdade, são da mesma família. E não poderia ter sido feito uma ganha e a outra faz o serviço. Não pode. Segundo o jurídico da Câmara, isso não pode. Esse assunto está repercutindo aí nos blogs informativos, tem uma matéria no Jornal do Goiê, mostrando aí exatamente isso que nós comentamos, né? E a gente certamente vai seguir os trâmites normais, estaremos definindo, já começamos hoje, a definir os termos da Comissão Parlamentar de Investigação. E o líder do prefeito, o Coronel Morelli, fez comentários que foram reproduzidos aqui no Jornal do Goiê, da seguinte maneira: o líder do prefeito na Câmara, César Augusto Morelli, tentou justificar a coincidência entre as empresas da família Bilezikdjan durante a reunião da Câmara. De acordo com Morelli, a empresa Som da Ilha realiza eventos em Avaré há vários anos. Se existe mesmo um conluio, deve ser punido, porém, será que o prefeito Jô Silvestre sabia? Afinal, não é de hoje que esta empresa participa de licitações em Avaré, diz o vereador do Partido Progressista. Morelli ainda afirmou que conhece vários casos de empresas familiares na mesma situação e voltou a perguntar, a questionar, se o prefeito de Avaré tinha conhecimento da situação. Em uma breve pesquisa pela internet, no Jornal do Goiê, disse que não foi possível encontrar nenhum vínculo entre a Prefeitura de Avaré e o Som da Ilha, como afirmou Morelli. Entretanto, o líder do prefeito, o vereador Morelli, deveria lembrar que, mesmo que o prefeito não soubesse, ele pode ser responsabilizado, pois é o ordenador de despesa e, portanto, deve ser escolhido pessoa responsável para as contratações. E o caso não se mede sobre vínculo ou não entre o prefeito e a empresa, mas sim no que determina a licitação. Eu estive me informando sobre isso. Essa empresa Som da Terra já fez várias fanpops aqui em Avaré, sempre contratada pela empresa do governo do estado, a Baçaí, que é aquela que trazia aí esses eventos durante os últimos anos. Esse ano não tem a participação da Baçaí, que é um órgão do governo estadual. Então, pela primeira vez, pelo que me consta, essa licitação e essa contratação da Conestec e depois o serviço feito pela Som da Terra foi feito através do setor de licitação da Prefeitura, porque das outras vezes era feito através da Baçaí. Então, a Prefeitura não tinha essa responsabilidade. Agora tem. Então, portanto, por tudo isso, né, o próprio líder do prefeito perguntando, será que o prefeito sabia? Nós vamos ter que perguntar para ele, né, Tonelli? Será que o prefeito sabe ou não sabe? Né? Agora, que o prefeito deve saber, porque ele sabia que quem ganhou foi a Conextec. E quando ele foi lá participar do show, né, ele viu lá os caminhões da Som da Ilha. Então, sabia que a Som da Ilha, no mínimo, ele deveria falar, pera lá, Conextec, aqui vocês estão aqui... o Som da Ilha, e daí? Isso não pode e tal, né? Seria mais ou menos isso que a gente queria deixar claro. Então vai ter com certeza, a Comissão Parlamentar de Investigação. Vamos compor com 3 elementos, 3 vereadores e vereadoras, e vamos procurar fazer da melhor maneira possível essa investigação, com isenção, com certeza. Obrigado ao Robson, que também acessou nossa página. O Fernando Caran também acessou. Obrigado aí aos amigos que estão acessando. Daqui a pouquinho eu mando um abraço para mais gente que está acessando a nossa página aí. Vamos então direto a Brasília com as matérias da agência Rádio Web. Vamos primeiro a essa matéria que fala do discurso de Donald Trump na ONU. Ele falou, se a Coreia começar com esse zique-zique aí, né, nós vamos destruir a Coreia. Ele falou isso, vamos ouvir isso daí. O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos poderão destruir totalmente a Coreia do Norte.
A frase foi dita no primeiro discurso do presidente norte-americano na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Os Estados Unidos têm grande força e paciência, mas se formos forçados a nos defender ou a nossos aliados, não teremos outra opção a não ser destruir totalmente a Coreia do Norte. O homem-foguete está em uma missão suicida para si mesmo e para seu regime. Os Estados Unidos estão prontos, dispostos e capazes, e esperamos que isso não seja necessário. Donald Trump disse ser ultrajante que alguns países continuem não apenas mantendo relações comerciais, como também financiando o programa nuclear norte-coreano. Os Estados Unidos chegou a pressionar para que vários países latino-americanos, entre eles o Brasil, interrompessem as relações comerciais com a Coreia do Norte. O presidente Michel Temer, o primeiro a discursar na Assembleia Geral, condenou o programa nuclear da Coreia do Norte. Ele também comemorou a assinatura de um acordo global de proibição de armas nucleares, que vai ser assinado nesta quarta-feira em Nova York. O Brasil foi um dos países que capitaneou a aprovação do acordo. Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão voluntariamente de possuir armas nucleares. O acordo foi adotado por 122 países e boicotado pelas potências nucleares, entre elas a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tomou posse nesta segunda-feira em Brasília. Ela substitui Rodrigo Janot, que não compareceu à cerimônia. No discurso, Dodge destacou o papel da PGR para o combate à corrupção, mas também para defender minorias e garantir que todos respondam perante a lei. Promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Há novos desafios jurídicos pela frente. Os valores que defenderemos e que definirão nossas ações estão na Constituição. Respeito à lei e às instituições. Observância do devido processo legal e responsabilidade. Em um dos momentos que se dedicou a falar sobre corrupção, a nova procuradora frisou a importância de combater os desvios, mas também de manter a harmonia entre os poderes. Temos o dever de cobrar dos que gerenciam o gasto público que o façam de modo honesto, ao ponto de restabelecer a confiança das pessoas nas instituições de governança. O país passa por um momento de depuração. Os órgãos do sistema de administração de justiça têm no respeito e harmonia entre as instituições a pedra angular para se fazer justiça em cada caso concreto. No discurso, o presidente Michel Temer fez menção e criticou os abusos de poder. Que a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição, verifica-se um abuso de autoridade. Não é sem razão que eu ouvi dizer solenemente a necessidade da harmonia entre os poderes. E nesse capítulo entra o Ministério Público. Raquel Dodge foi escolhida por Michel Temer após ficar em segundo lugar na lista tríplice encaminhada ao presidente pela categoria. Dodge comandará o Ministério Público até 2019 e será responsável pelas investigações em curso da Lava Jato para pessoas com foro privilegiado. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 35 minutos.
mais um pouquinho sobre esse assunto tão momentoso, né? O Jornal do Goiê trazendo aí as páginas do Facebook da empresa Som da Ilha, contando aí, mostrando, né, que realmente com fotos que eles estiveram de fato fazendo som aqui na estância turística de Avaré durante a FANPOP. Isso é fato notório, apenas o jornal está confirmando através das páginas do Face da empresa Som da Terra, que efetivamente foi quem fez o som. E isso que nós estamos exatamente questionando, mostrando uma possível ilegalidade na questão da licitação. Estamos questionando a competência da empresa, isso é uma outra história, né? Mas em termos de dinheiro do poder público, diz aqui essa matéria também, que essa empresa já esteve a Avaré em outras FANPOP, de fato contratada pela Baçaí e não pela prefeitura. São 13 horas e 37 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pessoas que acessaram nossa página. Antônio Carlos Rodrigues, a Ana Carolina de Tomasi, obrigado aí. Simara também acessando. A Maria Cecília Gomes, a Maria Aparecida, o Mauro Gonçalves Pérez lá de São Paulo, Eliana Jolie, também a Antônio Grassi, Irene Morales, a Toninha, Antônia de Ângeles, Fernando Caran, Karen Ferraz, Jefferson dos Santos, Ana Dina lá do Posto de Saúde do Paraíso. Um abraço para todos os amigos e amigas aí do Posto de Saúde. Estou com saudade de atender no posto, viu, Tonelli? Mas eu já atendi bastante, 37 anos, viu? 37 anos atendendo, então já cumprimos a nossa parte aí. Tribunal de Justiça proíbe cobrança de taxa de lixo em Avaré. O desembargador e relator Antônio Malheiros, Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu em órgão colegiado que a ação que suspende a cobrança da taxa de lixo em Avaré é válida. Portanto, a Prefeitura perdeu no agravo de instrumento que ela moveu para tentar impedir essa decisão. A ação de inconstitucionalidade proposta pela Câmara de Avaré foi apreciada pelo órgão especial Tribunal de Justiça, composto por 25 desembargadores mais antigos, os quais negaram o recurso da Prefeitura de Avaré contra a liminar que suspendeu a cobrança. A Prefeitura de Avaré recorreu e perdeu. O recurso do Executivo, chamado de agravo regimental, foi rejeitado por unanimidade. Portanto, a Prefeitura de Avaré, de acordo com a ação, está impedida de cobrar a taxa de lixo, da maneira como vinha fazendo, por força de liminar do tribunal. Caso o contribuinte já tiver pago o IPTU, em que está incluso a referida taxa, poderá pedir a devolução dos valores quando? Só no final do processo judicial, quando tiver transitado e julgado. Na época, a ação foi examinada apenas por um desembargador, que deu a conclusão da ilegalidade. Agora, foi de uma decisão definitiva. Caso o prefeito continue cobrando a taxa de lixo, poderá incorrer em crime de improbidade, bem como desobediência à ordem judicial, e até mesmo ser alvo de uma apuração através de CPI, para apurar em tese crimes, já que está impedido de cobrar a referida taxa. A decisão foi proferida na última quarta-feira, dia 13 de setembro. Que presentão de aniversário para a cidade, né? A cidade para o Executivo, que agora vai ter, inclusive no final do processo, se mantida essa decisão, eu teria que devolver de quem cobrou, quem naturalmente exigir essa devolução. Abraço para Luzia Pérez, que está acessando a nossa página. E vamos a mais informações aqui na Cidadania, sempre mandando um abraço para NT Chaveiros, também para UDI Ressonância Magnética, também para a Farmaguide, Clínica de Vacinação aqui do Largo São Benedito, e Miranda Táxis, que são os amigos que sempre acessam e sempre apoiam a Cidadania FM. Falar em acessar, o Lucas Hernandes acessou. Abraço por Lucas Hernandes. Também demos a notícia ontem, Justiça determina nova avaliação médica para o ex-prefeito José Silvestre, pai do atual prefeito. Ele tem que apresentar um laudo médico dizendo que ele está impossibilitado de voltar para a cadeia, para o centro de ressocialização, ele que cumpre pena atualmente em prisão domiciliar. Vamos ver
que será que o médico vai escrever, Antonelli? Que vai colocar que o coração foi colocado o stent, ele não pode voltar para o regime anterior, né, fechado, porque foi colocado em stent. Vamos analisar direitinho e observar qual vai ser o teor desse atestado médico, se o juiz eventualmente vai aceitar. E geralmente aceita, né? Se estiver escrito lá que está impossibilitado, que corre risco, acaba sendo mantido em prisão domiciliar. Mas tem que ficar preso, né, Antonelli? Quando você fala prisão domiciliar, o cidadão não pode ir fazer compras no supermercado, não pode ir para a fazenda, viu? Não pode ir para o sítio, não pode, é prisão domiciliar. E teria que estar sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, que parece que não é o caso. Pois é, a vida dura de quem está preso não é fácil. São exatamente 13 horas e 41 minutos. Vamos a 3 matérias na sequência aí, Titonelli. Nós temos aí a possibilidade de uma grande demissão de trabalhadores da JBS se continuar essa situação envolvendo essa grande empresa. Reforma política, uma semana decisiva esta. E o Distritão, um comentário sobre o Distritão, que muitos deputados, senadores estão querendo fazer. O Distritão é uma maneira dos mesmos ficarem nos mesmos lugares. Vamos então a essas matérias. A situação dos empresários da JBS presos na Operação Lava Jato alerta para o risco do fechamento de unidades da empresa e uma possível demissão em massa de trabalhadores. Para encontrar medidas preventivas, o assunto foi discutido nesta segunda-feira no Senado Federal. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Elir Ivens de Souza Natali, participou da audiência. Segundo ele, a preocupação de uma possível demissão em massa se dá diante do atual cenário que envolve todo o grupo JBS. Esse temor tem fundamento na perspectiva da situação econômica da empresa, da situação política da empresa, da imagem dela, que já está muito comprometida perante a sociedade e perante os próprios credores, especialmente bancos. Então, nós temos preventivamente agido no sentido de discutir com o Senado da República como a gente pode atuar caso questões como essa se multipliquem Brasil afora. Elir Ivens ressalta que é preciso, diante de qualquer ameaça, assegurar os direitos dos trabalhadores. Os direitos e as lesões praticadas sempre serão indenizáveis, e é disso que trata a atuação do Ministério Público, seja em face da JBS, seja em face de qualquer outra empresa que produza desemprego em massa. Recentemente, a JBS foi condenada em 36 milhões de reais por demissão em massa. Os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, donos da JBS, estão presos. Joesley Batista por esconder informações em delação premiada. Ele responde ainda, junto com Wesley, por aproveitar da delação para obter lucros. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Esta semana será decisiva para saber se algo da reforma política será aprovado a tempo de valer para as próximas eleições. Em jogo, o sistema eleitoral, fim das coligações e a criação de cláusulas de desempenho para reduzir o número de partidos com atividade legislativa. Outro ponto é o fundo público para financiar as campanhas, com o fim da doação empresarial. Mas para as propostas valerem para 2018, elas têm que ser aprovadas até o dia 6 de outubro na Câmara e no Senado. Os projetos estão há semanas na pauta dos deputados que não conseguem consenso para votá-los. O vice-líder do governo, Danilo Forte, do PSB, diz que é preciso votar propostas mesmo sem convergência. Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer um mutirão, né? Fazer um esforço concentrado, porque nós temos que dar resposta. A população não quer mais dinheiro ilícito e ilegal nas eleições, a população não quer mais um sistema eleitoral que contribua para a corrupção, com compra de partidos com coligações nefastas. Mas para o líder do PCdoB, Daniel Almeida, a ideia de votar vários pontos da reforma em uma só emenda aglutinativa não cai bem. Não pode ser qualquer coisa e de qualquer jeito. A proposta de aglutinar fundo eleitoral
distritão com legenda e o distrital misto, para valer em períodos diferentes, é uma mistura que não combina, mas que no fundo se conflitam. A maior probabilidade é que não se vote nada. Os deputados pretendem focar no fundo público para campanhas e já articulam votar a proposta como projeto de lei e não por PEC, o que reduz o quórum para aprovação. De todo jeito, qualquer proposta precisa ser votada o quanto antes e seguir para análise no Senado Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. A proposta de reforma política que tramita no Congresso irá modificar o sistema de votação para vereadores e deputados. Na primeira fase, chamada distritão, os cargos no Legislativo serão destinados apenas aos candidatos com mais votos. Já em 2022, seria implementado o sistema distrital misto, onde os eleitores podem votar 2 vezes para o mesmo cargo. O advogado e especialista em direito eleitoral, Antônio Augusto dos Santos, afirma que o projeto tem falhas e será confuso para o entendimento dos eleitores. Ele explica também por que o distritão não é recomendável. É um mecanismo tão somente válido para a perpetuação do poder, porque significa dizer que aqueles que concorrerão num pleito sob a forma do distritão, já detendo o mandato eletivo, terão uma vantagem extraordinária perante os demais candidatos, porque aquele que vai disputar a eleição pela via do distritão não terá pela sua frente a questão do quociente eleitoral e do quociente partidário. Portanto, será uma eleição entre os mais votados. Evidentemente que qualquer candidato que já esteja investido num mandato, ele usufrui de uma vantagem extraordinária. O advogado explica que o país necessita de uma reforma política. Porém, para ele, o projeto atual irá gerar disputa de poder entre candidatos que têm maior capacidade econômica. O eleitor, a sociedade e inúmeras instituições não acreditam mais no sistema representativo brasileiro, no sistema eleitoral brasileiro, no sistema partidário brasileiro. A reforma política, ela é uma necessidade premente da República. Ela é uma necessidade inadiável da democracia. Entretanto, sob a forma como ela vem sendo conduzida nos últimos anos, não se revelou nada disso. Outra medida proposta pela reforma política é a criação de um fundo eleitoral de 3 bilhões e 600 mil reais para o financiamento de campanhas. Antônio Augusto afirma que isto criaria um distanciamento ainda maior entre sociedade e poder público, pois a população não aprova o financiamento. Além de se tratar de um valor que poderia ser direcionado a outras necessidades que o país tem como premente, este fundo, que tem por destino financiar campanhas eleitorais, ele aproxima-se do escárnio, porque não é correto num país que tem uma Constituição Federal que estabelece uma série de liberdades, sobretudo no capital, determinar que a eleição seja ela financiada por dinheiro público. A íntegra deste boletim pode ser acessada em radio.tce.rs. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. São 13h49, essa é Cidadania, 60 minutos com as notícias do dia para você. Os jornais estão trazendo que o prefeito confirma, o prefeito Silvestre confirmando que nós vamos ter festa do peão no período aí entre dia 2 e dia 10 de dezembro. Esse é o período provável. E ontem foi enviado para a Câmara uma manifestação da Associação Comercial Industrial de Avariacia, repudiando a utilização ou a realização de Fanpop no mês de dezembro, que é o mês que o pessoal ganha o 13º, quer gastar um pouquinho no comércio e acaba todo o dinheiro se esvaindo quando há, pelo menos essa é a visão dos comerciantes locais, quando há uma festa do peão. Existe uma lei da época do prefeito Barchetti que determina que a EMAP seja no mês de setembro e não dezembro. Então, neste caso, em nossa opinião, se o Jô Silvestre quiser fazer essa realização desses shows, né, festa do peão, essa coisa toda,
lá na IMAPA, no mês de dezembro, teria que revogar a lei. E para revogar a lei precisa de 7 votos na Câmara. Eu já até comentei ontem, durante a sessão, que se for para revogação a lei, eu votarei contra a revogação dessa lei. Isto é, não permitindo que haja festa no mês de dezembro. Quer dizer, eu sempre tive divergências com relação efetiva da necessidade de ter festa do peão em Avaré. Quer fazer show? Faça. Nesse momento econômico financeiro do município, nem é conveniente fazer show. Gastar dinheiro com show é um absurdo, né? Quer dizer, as prioridades são outras. Mas, enfim, mesmo no mês de dezembro, realmente acaba afetando bastante o consumo das pessoas em gêneros mais importantes e principalmente no final de ano, que o pessoal tenha um pouquinho mais de dinheiro na mão em razão do 13º, e o correto é fazer o gasto com consciência, né? Quando tem festa, acaba gastando desnecessariamente em coisas supérfluas. São 13h52. Obrigado aí a Marisa, obrigado a Ana Natal, obrigado a Marilda Souza Alves, Karina Conde, que são as amigas aí que estão acessando a nossa página. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias do Jornal Impresso, né? Temos aqui o Jornal Estado de São Paulo. Inflação de saúde e educação é pelo menos o dobro da oficial. Ponte aérea Brasília-Nova York, está dizendo aqui o jornal, mostrando aí que de manhã ontem o presidente Michel Temer estava na posse da procuradora, e Raquel Dodge, e depois à noite já estava lá em Nova York ao lado de Donald Trump. A Prefeitura vai fiscalizar a velocidade média dos veículos, isso é para São Paulo. Planalto teme que Gedel feche acordo de delação. Se fechar e falar a verdade, vai muita gente para o caldeirão. Jungmann pede explicações sobre a declaração do general que defendeu a volta do sistema militar no Brasil. São aí informações para todos aí. Tá ok? Vamos então a mais matérias. Essa é exatamente sobre a questão da intervenção militar e uma liminar complicada aí, dada com relação à cura gay. Durante um evento em Brasília na última sexta-feira, o general do Exército Brasileiro Antônio Hamilton Mourão comentou a possibilidade de uma intervenção militar no país se o judiciário não resolver o problema político do Brasil. A situação coloca diversos setores em alerta. O Ministério da Defesa, em nota, ressaltou que as Forças Armadas estão plenamente subordinadas aos princípios constitucionais. No entanto, a fala de Mourão, que também é secretário de Economia e Finanças do Exército, dá margens para várias interpretações. O diretor-presidente do Fórum de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, por exemplo, crê que Mourão pode ter feito uma retaliação ao governo federal pelos problemas financeiros que também enfrentam as Forças Armadas, que tiveram, por exemplo, sua atuação no Rio de Janeiro posta em xeque por possível falta de recursos. No momento que a gente vê todas agora, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha estão sem recursos, o secretário de Finanças confundir a crise da segurança com a crise política é extremamente grave. O papel dele seria estar encontrando soluções para deixar a tropa atuando no Rio. Só que ele resolveu fazer avaliações de cunho político-institucional e misturou crise da segurança com crise político-institucional e fica parecendo uma chantagem. Já o professor da pós-graduação de Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul, Rodrigo Azevedo, analisa a possibilidade cogitada pelo general Mourão como inviável. A sociedade e o mundo hoje não são os mesmos que eram em 1964, pelo menos, né? E, portanto, não há viabilidade, na verdade, para uma saída desse tipo. As Forças Armadas hoje no país, elas exercem o seu papel constitucional, inclusive, de guardiãs do território, da integridade do país, mas elas não têm nenhum tipo de projeto de ocupação de espaços que são próprios de outros poderes da República. Em comunicado, o Ministério da Defesa também ressaltou que o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, deve prestar esclarecimentos ao ministro Raul Jungmann sobre a fala do general Mourão, além de apresentar as medidas cabíveis.
O Ministério da Defesa também reforçou que há um clima de absoluta tranquilidade e observância aos princípios de disciplina e hierarquia das Forças Armadas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Uma decisão liminar da Justiça Federal do Distrito Federal abre margem para que a homossexualidade seja tratada como doença. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho sentenciou que os psicólogos podem realizar terapia de reversão sexual, chamado popularmente de cura gay. Ele atende o pedido da psicóloga Rosângela Alves Justino, que sofreu uma punição do Conselho Federal de Medicina justamente por oferecer este tipo de serviço. Marcelo de Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia, criticou a decisão e disse que a justiça precisa acompanhar as mudanças da sociedade. Então a sociedade muda, o direito deve acompanhar. Então esses juízes retrógrados, eles ficam dando decisões liminares de acordo com as suas convicções pessoais, de que isso é criminoso. Desde 1990, a Organização Mundial da Saúde não trata a homossexualidade como doença. Em 1999, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia determinou que no Brasil os psicólogos não podem propor tratamento de cura da homossexualidade. Para o presidente do Grupo Gay da Bahia, os profissionais que militam contra a resolução são movidos por interesses financeiros. A homossexualidade não é doença. Eles têm interesse em ganhar dinheiro. Então, qualquer psicólogo ou qualquer indivíduo travestido de médico ou então de defensor da moral e dos bons costumes que queiram curar homossexuais são charlatães e devem ser denunciados aos seus respectivos conselhos. A decisão é liminar e pode ser alterada em instâncias superiores. O juiz não anulou oficialmente a resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas avaliou que os psicólogos podem atuar contrariamente ao que foi determinado pelo órgão regulador da profissão. Rosângela Alves Justino, a psicóloga que moveu a ação, disse em entrevista à Folha de São Paulo que já atendeu e curou gays. A declaração foi dada em 2009, na época da punição. Na mesma ocasião, ela declarou ao jornal que é evangélica e que se sente direcionada por Deus para reverter a orientação sexual dos pacientes. É importante lembrar que o Brasil é líder em homicídio de LGBTs nas Américas. De janeiro a abril, um homossexual foi assassinado a cada 25 horas. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13h59, temos mais algumas informações, deixando um abraço para a NT Chaveiro, para a UDI Ressonância Magnética e também Miranda Tax, Clínica de Vacinas do Largo São Benedito e também para a Farmagrid. Um abraço para a Denise Pisa, que está acessando a nossa página aí, a gente agradece. Eu tenho ainda informações sobre questão de tarifas aéreas. Se você não fizer uma cotação de preço, você acaba pagando até R$2.000 a mais. Castração química, no caso de indicação de crimes sexuais, também os casos de suicídio estaremos mostrando aqui, e exercício, a maneira correta de fazer exercícios para você ter saúde. História hoje falando da morte há 5 anos de Cláudio Mamberti. Nós agradecemos a sua participação de todos, estaremos de volta amanhã com 60 minutos. Eu agradeço o pessoal do Face, vamos encerrar a transmissão do Face agora, mas continuamos com a programação no 104.9, www.radiocidadania.com.br e também pelos aplicativos Radionet e TuneIn no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Uma boa tarde a todos, até amanhã. Jornal 60.